o quanto o explorador e quem deveria coibir a exploração. São os tribunais, né? Eles que exploram, né? Nós vemos hoje, né, nas últimas 5 gestões da Caixa Econômica, de contrato terceirizado da Caixa Econômica Federal, dos últimos 5 contratos, 3 deram calote. Talvez a próxima empresa dê calote. E isso seja surpresa para todos nós, não é mais surpresa. O Poder Judiciário e o Legislativo enfrenta esse tema, né, ou vão continuar os trabalhadores sendo explorados, né? E não é só no Tribunal de Justiça. Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Regional do Trabalho, aqui dentro da Assembleia Legislativa, tem pessoas terceirizadas, né? Nós não podemos continuar ignorando esse tema, né? E nós, do Sindicato de Informática, alguns anos atrás, fizemos uma denúncia no Ministério Público, né, dizendo que os trabalhadores que lá estavam, e não estavam há 10 anos, estavam desde 1984, trabalhando lá, não poderiam continuar. Foi com que foi assinado um termo de adequação de conduta a nível nacional, que teve concurso público, né? Esses trabalhadores que hoje estão no judiciário não estão apenas há 1 ano. Tem pessoas que estão há mais de 10 anos trabalhando de forma terceirizada. Não são necessário mais nem discutir, né, se eles são atividade meio, atividade fim, porque são necessários para a execução do serviço. Não preciso demonstrar que tem a capacidade para exercer suas atividades. São altamente capazes, né, de não mais ser explorado e receber o salário justo do colega ao lado. Talvez esses terceirizados, e eu posso me atrever, exercem mais atividades até que os próprios funcionários de carreira. Então, ou a gente enfrenta esse tema de frente, né, e não admitindo mais a exploração dos trabalhadores, ou vamos daqui a 10 anos, né, voltar a discutir, né, como fosse assunto novo, né? Não é novo, né? E nós temos que ser organizados, né, e capazes suficientemente para admitir que só através da organização dos trabalhadores, né, a gente vai mudar isso, tá? E essa iniciativa, eu acompanhei uma parte dela, da atual denúncia, né, que o Sinjusc está fazendo, né, ver colegas de trabalho, né, que estão prestando dentro do Tribunal de Justiça sem contrato, né, sem receber FGTS, sem receber a sua contribuição no INSS, né? E não acredito que alguns membros do Judiciário desconheçam totalmente isso. Obrigado, e no decorrer eu volto a contribuir com alguns outros dados. Obrigada, Ronaldo. Eu passo a palavra, então, ao deputado Sargento Amaury Soares. Queria cumprimentar a Vossa Excelência, deputado Ângelo Albino, parabenizando pela realização desta audiência pública, né, parabenizar também o Sinjusc, o sindicato, por estar trazendo esse debate à tona, cumprimentar os demais integrantes da mesa, representante do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça, representante dos demais segmentos de trabalhadores, do serviço público aqui no estado de Santa Catarina, né, estudiosos e especialistas neste debate. E aqui também no plenário, diversas lideranças do movimento sindical e popular, que tem reflexão, né, e questionamento e também problemas, né, a resolver, a encaminhar no cotidiano da luta sindical e popular com relação a esse assunto, que afeta o conjunto das instituições públicas e
o conjunto das grandes empresas privadas também, das grandes principalmente, né? Dizer de todas, talvez, né, algumas pequenas empresas não tenham, né, essa situação. É preciso a gente lamentar que o poder público esteja agindo como se fosse um patrão sovina. Me permitam dizer dessa forma, com todo o respeito às autoridades, a representantes de poderes aqui. E o Ronaldo falou muito bem, é presente neste poder aqui também, no poder legislativo. Que o grande capital pense, né, e haja no sentido de diminuir o montante de recursos que vai gastar em salário, né, embora a gente não concorde e combata, né, mas é compreensível. É o grande capital buscando oferir mais lucro em cima da única força capaz de produzir lucro, que é o trabalho humano. O Estado não poderia agir dessa forma, e, pelo contrário, deveria estar encarregado de combater, né? E, evidente, a precarização, como já foi dito aqui, é a precarização, é o aviltamento das condições de trabalho, em diversos sentidos, no salarial, né, que é o que interessa para o conjunto da classe trabalhadora, é o barateamento da força de trabalho. Tem consequências, evidentemente, como também foi citado, né, na organização da categoria, na solidariedade interna entre os trabalhadores, dentro do mesmo local de trabalho, dentro da mesma empresa, dentro da mesma instituição. Então, não é só, não, estão lutando, é uma luta sindical para fortalecer o sindicato. Não, é para fortalecer a relação de trabalho e a solidariedade entre iguais ou entre pessoas que estão cumprindo a mesma função. Não são iguais justamente pela diferença de contrato, né, mas exercem as mesmas funções, deveriam ter os mesmos direitos, receber o mesmo salário, né, e poder ter melhores condições de exercer uma fraternidade. A terceirização no serviço público implica em dizer que a Constituição, no meu ponto de vista, e creio que compartilhado pela maioria das pessoas que estão aqui, é uma forma de burlar a Constituição Federal naquilo que tange a obrigatoriedade do serviço público, né, para as funções típicas de cada instituição. É uma forma de burlar. Não faz concurso, contrata. O contrato terceirizado, evidente que existem exceções e que faz a chamada para contratar terceirizado e acolhe a todos de forma universal, né, que venham se inscrever interessados naquele emprego, porque precisam trabalhar para sobreviver. Também porque precisam trabalhar, também não, principalmente porque precisam trabalhar para sobreviver. Mas existe, né, e existe neste poder, e aí não vou citar os outros, para não falar para não jogar para cima, né, um desconhecimento de causa, mas existe a contratação terceirizada que segue uma lista de indicações políticas, né, ou pessoais. E isso, evidentemente, que afeta a impessoalidade do serviço público. Afeta princípios basilares da Constituição Federal. Então, é preciso que a gente construa o movimento no sentido de rediscutir isso, de reformular a questão. A Constituição de 88, desde que foi promulgada, passou a ser desrespeitada, descumprida, negada, né, e atropelada. Quando não em chamadas reformas constitucionais, que na essência são contra-reformas, são retiradas de direitos, feito mesmo ao arrepio da Constituição. Né? Aqui no Estado, outra modalidade de terceirização, que é a contratação de organização social para gerir recursos públicos na administração hospitalar, do serviço de saúde, para cumprir a função fim. Então, não é terceirizar uma parte dos trabalhadores, não, é terceirizar o estabelecimento inteiro. EMOSC, CEPOM, agora está indo o SAMU, está indo o Hospital Regional de Joinville, né,
E a intenção, e já foi anunciada, de fazer isso com o conjunto dos hospitais. Né? Não, a gente não está chamando de terceirização, né? Está chamando de privatização, de transferência para a organização social, mas é uma forma de terceirizar o estabelecimento inteiro. Neste caso, o Poder Judiciário já disse não, mas também não tem sido cumprido, né, pelo Estado de Santa Catarina. É lamentável que seja assim, existe esse movimento, existe essa luta. Tudo, né, e aí eu vou concluir, deputada Ângela Albino, e respeitando o tempo de todos que precisam falar, e evidente de diversos que precisam, que pretendem também se manifestar, pedir desculpa pelo atraso, nós estávamos na reunião da Comissão de Finanças e Tributação aqui do lado, e temos, ou pelo menos é para estar acontecendo, sessão plenária a partir das 10 horas. Né? Então, essa correria que nós temos aqui nas manhãs de terças e quartas-feiras, principalmente. Tudo isso para responder às necessidades do capital em crise. Dar resposta, precarizar direitos, retirar direitos. Chamo isso de modernização. Já chamaram isso de modernização? Ou chamam isso de modernização ainda nos dias de hoje, na grande imprensa, né, e o grande arautos, defensor desta lógica. Chamada, na minha avaliação, erroneamente de neoliberal. Não, é muito conservadora. De liberal não tem absolutamente nada. Nem de velho liberal e nem de neoliberal. Né? É muito conservadora, é um retrocesso na história da humanidade de 200, 300 anos. Lá, quando criaram, né, no surgimento do capitalismo, que era assim, se trabalhava, né, sem direitos, né, quantas horas o patrão quisesse, né, com qualquer idade. Né. Então, nós estamos voltando para essa realidade. É uma proposta apresentada pelos grandes monopólios, né, do sistema capitalista mundial, essa imposição no mundo inteiro, que, lamentavelmente, tem sido aceito de forma dócil, né, pelos poderes públicos aqui no nosso país e, na maioria, lamentavelmente, na maioria dos outros países. Né. Nos outros lugares, trabalhadores e juventude têm se levantado de forma muito veemente com relação a isso. É só a gente ver a Espanha, a Grécia, inclusive, né, os Estados Unidos. Né, essa resistência do conjunto da classe trabalhadora e da juventude, que é a nova classe trabalhadora, contra essas tentativas de precarização, essa tentativa de regresso na história da humanidade em termos civilizatórios. Porque as relações de trabalho, né, principalmente as relações de trabalho, definem a baliza civilizatória de uma sociedade. E aqui, nesse espaço, nós temos um retrocesso muito visível, muito perceptível, né, se a gente prestar meia dúzia de neurônio de atenção. Né? Era isso, desculpa ter me alongado, parabenizar de novo a todos os interessados e envolvidos e que estão construindo este debate aqui nesta manhã de quarta-feira. Obrigada, deputada. A doutora Magda vai ter que se ausentar, gostaria de se despedir. Vocês me desculpem, mas eu tenho uma audiência em São Paulo às 14h e já fui avisada que o táxi está me esperando. Então, o que eu queria dizer... agradecer profundamente, né, o convite na pessoa da deputada e sublinhar a importância desse tema, que, interessantemente, à medida que ele se aprofunda, a terceirização, essa forma de contratar se aprofunda, no Brasil começa a haver condições materiais para nós discutirmos a qualidade do trabalho, porque nós estamos rumando para uma sociedade de pleno emprego. Então, quando há pleno emprego, o que nós vamos começar a discutir, porque o ser humano é assim, né? Quando as necessidades básicas são atendidas, outras necessidades aparecem e são constituídas. Então, nós estamos vivendo uma sociedade quase de pleno emprego. O que nós vamos discutir agora é a qualidade desse emprego. Né? E essa é a importância, nesse momento, de nós discutirmos a terceirização, porque diz com a qualidade do emprego, diz com a organização dos trabalhadores e diz com o princípio da igualdade substantiva que a nossa Constituição elege. Eu vou deixar o manifesto aqui com a deputada, o manifesto do Fórum. Ele tem os pilares essenciais de uma regulação que se faz importante, que diz o seguinte, que vede a alocação de mão de obra, que proíba a terceirização nas atividades permanentemente necessárias, que assegure a responsabilidade solidária da tomadora, que garante a igualdade de direitos e de condições de trabalho, que assegure a prevalência da norma mais favorável, que assegure a representação sindical. Então, são esses pilares. O projeto Santiago não atinge minimamente nenhum desses pilares. O projeto que está na Casa Civil, que foi construído pelas centrais, atinge e preenche esses pilares. E é um momento de nós discutirmos isso. Agradecendo novamente, deixo aqui o manifesto,
Quem quiser assinar o manifesto pode ser assinado. Tem uma pergunta já aqui se a FENAJUF pode assinar, pode. O manifesto pode ser, perdão, o manifesto e o fórum. Pode integrar o fórum pessoas jurídicas e pessoas físicas e pode assinar o manifesto pessoas jurídicas e pessoas físicas. Então, eu estou deixando o manifesto com a deputada, agradecendo a possibilidade de estar aqui e pedindo desculpas porque não vou poder assistir o meu companheiro do Diese, que traz sempre reflexões tão importantes, né, para a questão do mundo do trabalho e para o tema da terceirização. E foi nosso parceiro, o Diese, na audiência pública do TST. E conseguimos construir um espaço lá no TST de resistência, de reação e de proposições, né? Então, eu acho que essa mensagem que eu deixo aqui para os senhores, afirmando e reafirmando que direito é luta, direito é organização. E a fonte material do direito é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. É a pressão, é a organização dos grupos, pressionando, reivindicando, postulando. E na correlação de forças, vamos ver quem é que ganha. Até logo, muito obrigada, satisfação. E desculpe mais uma vez eu ter que me afastar, assim, porque o avião, a Paner, já está me esperando lá no aeroporto. Até logo, obrigada. Obrigada, doutora Magda. Eu convido o senhor Daniel Passo, economista do Diese, para fazer uso da palavra. Bom, bom dia a todos e a todas. A princípio, deputada, eu tinha não, né? Já preparado uma apresentação, mas eu acho que, talvez atendendo ao seu pedido até logo, de agilizar um pouco, até porque o grande prejuízo de quem vai falando por último é porque o conteúdo também vai se esvaziando, né, na medida em que as pessoas vão falando coisas que você tinha previsto para falar, né? Então, eu vou, ao invés de fazer a apresentação, sugerir ao Sinjusc, né, que disponibilize a apresentação no site, né? Porque a ideia era fazer um pouco aquilo que a Magda fez, do ponto de vista de conceituar um pouco, caracterizar um pouco, né, a terceirização no Brasil, e vou me limitar a falar um pouco das experiências que a gente tem tido sobre esse tema, né? Primeiro, eu acompanho as relações de trabalho no Brasil, as negociações coletivas, pelo menos nos últimos 20 anos. E é muito curioso, quando a gente trata da terceirização, a gente perceber de forma muito clara o que era e o que passou a ser. Nos anos 90, essa questão ela era bastante marginal na relação de trabalho, né? Pouco marginal, digo, funciona na margem, né? Era pouco visível, né? E com o tempo, cada vez mais, essas formas, né, de contratação, de emprego, passaram a ser mais evidentes. É curioso notar também que quanto mais evidente era a terceirização em determinados setores de atividade, de uma certa forma, isso nós começamos a perceber, as negociações coletivas, em geral, elas eram facilitadas. E depois que a gente foi perceber, que as negociações coletivas chegavam a bom termo, se tinha bons resultados, mas se percebia que o alcance dos direitos, das conquistas estabelecidas no acordo coletivo era para um grupo cada vez menor de trabalhadores, porque uma parcela desses trabalhadores, de uma certa forma, não era alcançado pelo direito da contratação, que é um dos problemas seríssimos, porque se nós entendermos a terceirização como uma estratégia, uma forma de organização do trabalho, que de alguma forma disponibilizasse os recursos da melhor maneira possível, até isso a gente não teria grandes problemas. O problema principal está no fato de que ele é um instrumento utilizado cada vez com maior velocidade na nossa sociedade como elemento redutor de custos. Que, do ponto de vista teórico, quando você estuda a terceirização, não era essa a finalidade, ou não era essa a exclusiva finalidade. Ela está muito mais ligada a uma forma de organização do trabalho, de melhor alocação de recursos, de foco na atividade predominante de um setor, da produção de um serviço, enfim, né? E hoje não, hoje ela se generalizou a ponto, né, de os trabalhadores trabalharem lado a lado, fazendo exatamente as mesmas coisas, com outros que são terceirizados. A única diferença é que um uniforme é branco, outro é azul, o salário no final do mês de um é tanto, outro é muitas vezes menor, as garantias são menores. Então, essa questão degradante,
é que começa a saltar os olhos, a ponto de chamar a atenção de todo mundo. Na questão do setor público, a Magda, eu acho, foi bastante feliz, é pena que ela não teve tempo até para a gente fazer o debate, mas a lei de responsabilidade fiscal é um elemento central nesse debate, né? Porque, de novo, mostra que o ajuste feito, seja pelas empresas, seja pelo Estado, no frigir dos ovos, acaba recaindo sobre, né, o coro dos trabalhadores, né? É assim que acontece mesmo. De uma forma geral, acaba intensificando o trabalho, criando formas alternativas de contratação, precarizando a relação de uma forma geral. E no concurso público, é muito curioso, porque imagina o grau de frustração que ficam nas pessoas que se dedicam, estudam, participam de um processo seletivo organizado pelo Estado, né, seja não só no Tribunal de Justiça, mas qualquer outra empresa pública, paga uma taxa, participa de um processo seletivo bastante amplo e fica aguardando 2 anos, quando é renovado esse contrato, mais 2 anos, sabendo que pelo menos 50% da força de trabalho daquela organização, seja Tribunal de Justiça ou qualquer outra empresa, é terceirizada. Um negócio frustrante, sem pé nem cabeça, né? Então, essa questão é uma questão aviltante hoje em dia, porque no setor público, na minha opinião, a terceirização ela está servindo cada vez mais como uma forma de suplantar a exigência do concurso público. Aí tem um sem número de denúncias por aí. Não se limita apenas a isso, porque no setor público a tendência à precarização do trabalho é ainda muito maior por uma razão muito simples, porque na licitação de empresas ou de força de trabalho, como tem que ser feito através do processo licitatório, e o processo licitatório recomenda que seja escolhido o menor preço, o Ronaldo sabe muito bem, né, Ronaldo, o que significa o menor preço? Nós negociávamos nas empresas de informática e o que acontecia? Cada ano era renovado os contratos e o pobre do trabalhador que ganhava R$100 de vale-alimentação, como a outra empresa ganhou sobre outras condições de menor preço, acabava ganhando R$80. É um mundo que anda para trás, não anda para frente, do ponto de vista dos direitos. Então, é lamentável, e chegava para negociar com a empresa diz, olha, eu só posso pagar 80, porque para eu ter ganho esse contrato, eu tive que estabelecer essas condições. Ou seja, então, para sustentar isso, você precisa intensificar essa exploração do trabalho. Isso é lamentável quando a gente vê no serviço público isso. E, além disso, também, tem um fato que, muitas vezes, a terceirização não é apenas da força de trabalho. Na verdade, é uma terceirização mais ampla de todo o serviço, que, de alguma forma, você está burlando, em certo sentido, a próprio processo de licitação da contratação de equipamentos, máquinas, a estrutura mesmo, que devia ser gerenciada, contratada, administrada pelo setor público, que, de uma certa forma, vai ser transferido para outra empresa. E, não raro, né, pena que nós não temos representante aqui, mas eu já escutei isso, né, de representantes de empresas que atuam na área de terceirização, assim que termina a licitação, a própria empresa já recebe a sugestão de alguns nomes para ser contratado. Então, é isso. Então, você já faz, né, você contrata, não sei o quê, e depois você burla o concurso público selecionando as pessoas. E se eu tenho esse grau de interferência na indicação das pessoas, que interesse que eu vou ter em tirar essas pessoas para admitir os concursados? Nenhum, absolutamente nenhum, porque no concursado, justamente, eu não tenho controle. Então, eu acho que esse é uma situação que tem que ser enfrentada, né? Não é possível admitir, por exemplo, que se terceirize atividades que estão previstas no plano de cargos e salários. Não é possível terceirizar atividades que são atividades permanentes da empresa, do Poder Judiciário ou de qualquer outra empresa pública no geral. Não é possível que você tenha eletricista da Celesc, eletricista terceirizado, a pessoa que trabalha na área de informática do Tribunal de Justiça e outra pessoa que trabalha no lado sendo terceirizado. Isso não é razoável. Então, o que nós temos percebido, deputada, né, é que, de uma forma geral, resumindo aquilo que a doutora Magda colocou aqui antecipadamente, nós estamos percebendo, nessa experiência das negociações coletivas, uma precarização muito grande dos contratos de trabalho, muito grande dos contratos de trabalho. A contratação ela tem sido feita em condições muito piores para esses trabalhadores que trabalham de forma terceirizada. As condições de trabalho nem se imagina. Olha, vários casos nós fizemos o levantamento e mostramos que o salário mensal, a remuneração total de um trabalhador terceirizado, muitas vezes alcança o valor de um vale-alimentação do trabalhador efetivo da empresa. Vamos combinar, isso não é razoável.
E o valor do vale alimentação do trabalhador efetivo é baixo. É baixo. Quando tem aumento considerável do salário mínimo, como tem acontecido nos últimos anos, os contratos de terceirização têm que ser automaticamente revistos, porque os padrões salariais estão nos níveis de salário mínimo. E como tem database diferente do salário mínimo, quando o salário mínimo aumenta, o padrão salarial dos contratos automaticamente precisam ser levantados. E a questão principal, né, e que muitas vezes eu percebo isso em várias empresas em que eu atuo, né, como assessorando as negociações coletivas, os trabalhadores clamam pela representação do sindicato majoritário, e o Ronaldo foi muito feliz ao destacar isso aqui, porque o trabalhador terceirizado do Tribunal de Justiça, ele quer melhorar a sua vida também, e ele enxerga em quem essa possibilidade? No sindicato majoritário. E o sindicato majoritário ele está amarrado do ponto de vista dessa representação, porque até juridicamente nós temos todo esse problema colocado, né, do enquadramento sindical no país, né? Então, eu acho que esse tema é um tema candente, não é um tema restrito à questão do judiciário. Infelizmente, há um movimento muito intenso do Ministério Público do Trabalho em Santa Catarina, mas no Brasil inteiro, fazendo essas denúncias em várias atividades, na telefonia, no setor de energia, na comunicação, né, no Poder Judiciário, várias solicitações de termos de ajustamento de conduta, justamente com o objetivo de tentar dirimir essas consequências que a terceirização está colocando. O argumento que a doutora Magda colocou, levantada na audiência do Tribunal Superior do Trabalho, é lamentável. Dizer que o crescimento do Brasil, a produtividade do Brasil vai se elevar por conta da terceirização é algo absolutamente ridículo. Hoje, quando nós pegamos qualquer produto aí, que você for desvendar esse produto, você vai abrir ele, vai verificando de onde é que vem cada componente, e você vai ver que muitos componentes vêm do Vietnã, Bangladesh, né, e que são países que não são referências para desenvolvimento nenhum. Na verdade, hoje, né, as grandes empresas se limitaram a administrar uma marca e passam a diluir a produção dessa marca, né, o conteúdo dessa marca, né, para as regiões em que a exploração pode ser mais intensificada. E o Brasil não pode ser centro de exploração do trabalho como está se defendendo, porque esse é um tipo de desenvolvimento atrasado, é um tipo de desenvolvimento que nós não precisamos desejar para a gente. Nós temos que pensar em outro tipo de desenvolvimento, em que a riqueza é gerada pelo respeito às pessoas, pela capacidade de produção das pessoas, pelo investimento nas pessoas, e o país não vai investir mais tendo uma mão de obra mal paga, né, uma mão de obra ganhando mal, não respeitando os seus direitos. Liberdade sem garantia é a maior das escravidões, e nós não podemos nos permitir essa situação nesse estágio em que nós queremos dar um salto de qualidade. O Brasil não pode esperar ser a quinta economia do mundo, sendo um centro de terceirização de mão de obra barata. Acabou essa fase. Se não acabar essa fase, nós vamos continuar, né, nas posições derradeiras aí do ranking dos países do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, educativo e tudo mais que o país precisa para dar um salto de qualidade. Então, essa é a intervenção inicial, deputado. Obrigado pelo espaço. Obrigada, Daniel. Eu convido, então, de plenário, para fazer uso da palavra, o senhor João Antônio, do concurso do TJ, analista administrativa. Por favor. Perdão. Enquanto se dirige para cá, o João Antônio, eu queria registrar a presença e convidar para estar aqui na mesa conosco, o deputado Neudi Sareta. Por favor, Sareta, esteja aqui conosco na mesa. Alô. Bom, estamos aqui representando os aprovados no concurso encabeçado pelo edital 192/2011, que foi aberto em junho de 2011 pelo Tribunal de Justiça. E vamos tecer algumas perguntas referente às nossas dúvidas sobre o concurso, né? Bom, a primeira delas seria a seguinte: a Lei Complementar número 406 de 2008 de Santa Catarina criou 85 cargos de analista administrativo. E a Lei Complementar número 507 de 2010, também de Santa Catarina, criou outros 20 cargos. O projeto de lei que deu origem a essas duas leis complementares foi de iniciativa do próprio Poder Judiciário, né? O projeto de lei número 30.2 de 2010. E, portanto, o Judiciário é conhecedor da necessidade de contratação de novos analistas. Destes 105 cargos, criados a partir de 2008, há 4 anos, foram preenchidas somente 33 vagas até o momento.
qual a justificativa possui o tribunal para, mesmo havendo carência de analistas na Justiça de primeiro grau, não estar nomeando os aprovados nos concursos públicos publicados por ele mesmo? Então, fica questionado. Obrigado. Obrigada. Nós vamos deixar aqui o questionamento com o representante do Tribunal de Justiça e, ao final, os questionamentos serão respondidos pela mesa. Convido o senhor Volney Rosalém, da Federação dos Trabalhadores no Judiciário Estadual, para que possa fazer uso da palavra. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento a deputada Ângela Albino, proponente dessa audiência, o deputado Amaury Soares, o deputado Neudi Sareta, os demais representantes, companheiros da militância sindical. E eu vou dividir o pouco tempo que tem em duas falas. Uma relativa a questões concretas de para onde leva um determinado tipo de prática adotado, em particular em relação à terceirização e formas de precarização do trabalho. E a outra, aqui em Santa Catarina, e a outra como a nossa Federação Nacional vem observando esse fenômeno e esse movimento dentro do judiciário do país. E eu vou começar lendo um trechinho para vocês, de um depoimento de uma pessoa que falou ao Ministério Público do Trabalho no Inquérito Civil 384/2006. Aspas. Trabalhou ainda para a Plansul, sem carteira assinada, por algumas semanas dentro da sede da Plansul. Depois, substituiu outra terceirizada da Plansul no Tribunal de Justiça, também sem carteira assinada.